então Guilherme Amado já deve ter apuração a respeito disso. Mas eu já vi, Gabi, que a defesa da Carla Zambelli, o argumento central da defesa da Carla Zambelli é justamente de que ela não difundiu em verdades porque ela quis, é porque a rede dela é muito forte. Ah, tá. Tanto ela não queria difundir informações imprecisas ou mentirosas, que ela não patrocinou, ela não impulsionou nas redes sociais essas postagens. As coisas que ela publica são muito lidas, porque ela é uma pessoa muito influente, com muita força nas redes sociais, e ela não pode ser culpada por ser muito influente nas redes sociais. E, portanto, a defesa teve a cara de pau de apresentar este argumento, Chico Sá, Gabriel. Não, e de escolher só mentiras para divulgar, né? Porque não tem nada, nem a agenda dela é a verdade, assim. Mente de uma forma descarada, contínua. Impressionante. Volto a dizer, o ambiente no TSE para ela é zero favorável. Porque já passou a maioria das fake news mentirosas, que redundância, né? A maioria das fake news, assim, já foram julgadas em algum momento lá. E todas levaram multas, teve multas. Não sei se pagou ou não, mas foram atribuídas multas altíssimas, era quase sempre por unanimidade, então ela não vai encontrar um cenário favorável no recurso. É isso, e é importantíssimo, porque é uma mudança de paradigma do judiciário brasileiro do que nós vivemos nos 4 anos de governo Bolsonaro. Eu movi uma ação contra a Carla Zambelli, em um certo momento, quando ela tentou associar militantes do PSOL à pedofilia. Olha a natureza das fake news. Nós processamos e o ministro, na época, o Celso de Mello, julgou improcedente, porque ela estava protegida pela imunidade parlamentar. Quer dizer, aí abriu o portão do inferno. Vejam como mudou a percepção da sociedade, o entendimento, do judiciário, o entendimento sobre os limites, porque não é possível. Daqui a pouco tem um militante do pessoal andando na rua e toma uma facada, toma um tiro, porque porque uma deputada disse para milhares dos seus seguidores que militantes do pessoal são pedófilos. Imagina que coisa bizarra. Então, quer dizer, e o ministro do Supremo disse que tudo bem, que estava protegido pela imunidade parlamentar. Então, há uma mudança de entendimento na Justiça Eleitoral, na Suprema Corte, e isso é super importante, já que a gente não consegue regulamentar as Big Techs, que seria o ideal, para que as próprias plataformas coibissem a mentira, coibissem o ódio, coibissem a violência, bom, que pelo menos o nosso judiciário venha tendo consciência da gravidade desse problema, é muito positivo para a democracia brasileira, né, Gabi? Vamos chamar o Guilherme Amado aqui para a nossa mesa redonda para falar a respeito disso também. Amado, a gente recebeu essa notícia agora, no fim da tarde. A gente queria te ouvir também sobre... O Chico Sá estava falando sobre a possibilidade do TSE referendar também, né, e manter essa decisão, esse entendimento do Tribunal Regional. Boa noite para você. Boa noite, Gabi. Boa noite, Juliano. Boa noite, Chico. Boa noite, comunidade. Eu acho que é uma decisão fundamental, porque ela, como o Juliano estava dizendo agora, ela ela cria um paradigma, né? Um paradigma novo, um paradigma diferente do que eles estavam acostumados. Então, ela é um recado para ela, Zambelli, mas é um recado para todos esses extremistas. É um pacote, né? De que tem limite. Quer dizer, agora ainda a TRE vai ter que ir para o TSE, deve ser confirmada no TSE, até porque a jurisprudência do TSE já tem já caminhava nesse sentido, né, com a cassação do Francisquini, e agora, quando mantiver a decisão de cassar a Carla Zambelli, vai ser a segunda cassada por divulgação de fake news. Então, isso manda um recado para uns Abílios Brunines da vida, manda um recado para o Nicolas Ferreira da vida, manda um recado para além do bolsonarismo, né? Porque, e quando eu falo do bolsonarismo, porque várias dessas figuras estão ganhando vida própria, né? O próprio Nicolas Ferreira ganhando vida própria em relação ao bolsonarismo. Então, as pessoas que usam na sua a atividade política, no seu modus operandi político, a desinformação como estratégia, elas têm que ser punidas por isso. Não dá para achar que espalhar desinformação é liberdade de expressão ou liberdade da atuação parlamentar. Como a gente falava aqui, pode abrir um precedente também, né, para os casos de outros bolsonaristas ou de outros parlamentares da extrema-direita que espalharam fake news durante as eleições. Nem só essa última que a gente teve, né? A gente teve, já é um caso, enfim,
que é bastante antigo, essa história das fake news, e que o Tribunal Regional Eleitoral, até o de São Paulo, teve que se pronunciar aqui em São Paulo. A gente teve aquela história, por exemplo, aqui do Tarcísio, né, insinuando uma ligação com o PCC, ligando o candidato do PSOL, Guilherme Boulos, e que também era o rival do Ricardo Nunes, que era apoiado pelo governador de São Paulo, Tarcísio. Isso, na época, foi só um dos exemplos dos casos que a gente acompanhou aqui, né, Chico? Esse caso, associado também àquele outro caso do boletim falso de internação do Guilherme Boulos, Marçal, né? Marçal, eu creio que esteja na fila também de julgamento aqui em São Paulo. Então, esse julgamento da Carla Zambelli nesses termos significa que vem também coisa pesada para cima do Pablo Marçal. Porque a mentira foi tão grande quanto. Na mesma natureza de mentira, no mesmo termômetro ali da mentira de Carla Zambelli. A diferença é que o Marçal mente um dia sim, um dia não. E a Carla Zambelli são todos os dias. Então tem essa pequena, que eu não sei como é que a justiça dosa isso. Eu minto todo dia, eu minto vez por outra, que é o caso do Marçal. Mas vai no mesmo caminho. Tomara que... Eu acho que é um pouquinho diferente. É o seguinte, a Zambelli é todo dia. Isso. O Marçal é de segunda a segunda, entendeu? A diferença é essa. Você foi muito melhor do que eu. O dia todo, Amado. e o Marçal todo dia. Mas eu queria te perguntar, Guilherme, boa noite, se nós temos aí também uma pergunta espinhosa, tá? Se a decisão do TRE de São Paulo pode estar vinculada muito mais ao teor das mentiras difundidas do que a difusão das mentiras em si. E eu explico. A Carla Zambelli difundiu mentiras sobre o sistema eleitoral, sobre a justiça eleitoral, portanto, sobre o trabalho dos juízes, né, questionou as urnas, questionou as eleições, né, inventou absurdos. O título eletrônico. Exatamente. Ela falou que estava recomendando voto no Lula, então são muito ligados a esse assunto. Muito ligados à justiça eleitoral. O Marçal difundiu uma fake news absurda, que eu confesso que eu nunca tinha visto isso numa eleição, que é o sujeito, ele produziu aquilo, obviamente que a polícia vai investigar, mas supostamente ele postou, mas na verdade, aparentemente ele produziu um laudo falso, assinado por um médico que tinha morrido, cujo o registro no Conselho Regional de Medicina estava suspenso, inventando uma internação por dependência química de um adversário, do Guilherme Boulos. Bom, isso não tem nada a ver com fake news que envolva urna eletrônica, Exato. Sistema eleitoral, etc. e tal. O governador de São Paulo também tem uma ação contra si, não é? Exatamente pela mesma razão, porque tentou vincular o Guilherme Boulos ao PCC. Exato. Né? Será, Amado, que a justiça eleitoral de São Paulo e do Brasil vai ter a mesma dureza que corretamente teve com a Carla Zambelli quando ela difundiu mentiras sobre o sistema eleitoral, quando outros políticos bolsonaristas difundem mentiras sobre os adversários? Ou só vale caçar mandato quando a pessoa ataca a justiça eleitoral? Não, eu acho que seu ponto está corretíssimo. Não tem, essa jurisprudência não tem ainda, né? E aí eu acho que eles vão ter também uma dificuldade de balizar, e quando eu estou chamando atenção para essa dificuldade, não quer dizer que eu não concordo, não. Eu acho que deveria sim também se caçar contra um mandato de alguém que mentiu contra um adversário. Mas tem que criar uma baliza sobre o que é, né? O que caracteriza isso. Porque, por exemplo, digamos que num debate um candidato vira e fala assim, não, porque você não cumpriu aquela promessa. Aí o outro vira e fala assim, não, cumpri sim, não cumpriu, não, tenho certeza que você não cumpriu. Isso é mentira? Né? Sim, pode ser uma mentira, mas isso justifica caçar uma candidatura? É pouco complicado, né? É diferente de uma coisa extrema como foi o laudo falso divulgado, provavelmente também produzido pelo Marçal sobre o Guilherme Boulos, né? Ou várias outras mentiras que a gente for lembrar aqui tem nas últimas eleições só crescido.
Então é uma baliza que a justiça também vai ter que criar caso ela decida que mentir sobre o adversário ou sobre outros temas que não a seriedade do sistema eleitoral enseja uma cassação. Muito Tem bom. um ponto Perfeito. importante dessa história também, né, Amado, que eu acho que vale a pena dizer. A gente está falando a respeito de eleição de 2022. O tempo da justiça, muitas vezes, não é o tempo que a sociedade espera que a gente tenha uma resolução. A gente estava falando do Pablo Marçal. Foi agora em 2024. Até isso vir a julgamento e a gente ter uma Exato. decisão a respeito disso, vai demorar ainda. A gente está falando lá de 2022, né? Esse seu ponto é perfeito, Gabi, porque mostra o seguinte: se a Carla Zambelli tivesse querido disputar a eleição de 2024, ela teria disputado, né? Significa que, a contar pelo padrão da Justiça Eleitoral de São Paulo, você tem um tempo mais do que suficiente para o Pablo Marçal concorrer à eleição de 2026. Perfeito. Né? Então, assim, eu quero, porque, olha, vejam bem, quando as pessoas falam, mas o Pablo Marçal vai ficar inelegível. Vamos lembrar o seguinte aqui, gente. Não é só ficar inelegível no TRE de São Paulo. É ficar inelegível no TRE de São Paulo, mantida a inelegibilidade no TSE. Né? Então, a condenação do Pablo Marçal tem que vir a tempo de vir essa condenação, essa manutenção da condenação no TSE no ano que vem. E acho muito complicado do ponto de vista político, né, e o Tribunal Superior Eleitoral é também um tribunal político, que vamos considerar que isso chegue para eles lá e esteja pronto para votar em abril do ano que vem, né? Muito provavelmente já vai ter pesquisa eleitoral medindo o nome do Pablo Marçal. Se o Pablo Marçal estiver bem, como é que o TSE fica? Né? O TSE vai tirar da eleição um cara que está muito bem. Então, assim, é complicado, né? É bastante complicado. A justiça eleitoral no Brasil, eu acho ela, a grande maioria das vezes, uma vergonha. A história recente melhorou um pouco a imagem dela, né? Da elegibilidade do Bolsonaro, essa cassação do Francisquini, enfim. O período Alexandre de Moraes foi muito importante lá, mas historicamente ela é uma vergonha, né? Ô, Amado, e levando em conta esse histórico, e a gente precisa agora ver como é que vai ser o recurso da Carla Zambelli no Tribunal Superior Eleitoral, em quanto tempo que a gente deve ter uma resposta aí, levando em consideração esse histórico? Não tem como a gente prever, né? Porque não tem prazo, eles não têm prazo para isso. Então é possível que se pode demorar muito, né? Agora, considerando, de novo, que é um tribunal político, considerando que Carla Zambelli não é exatamente uma pessoa querida dos ministros do Supremo, né, por algumas razões, e todas culpas dela, atribuídas a ela, eu acho que pode ser rápido, sim, pode ser rápido. E não é importante, né? Porque você está mencionando uma coisa, Guilherme, que é delicada, mas que é real, né? Que é a possibilidade dos juízes de um tribunal eleitoral manusearem, digamos assim, né, interesses eleitorais para a tomada das suas decisões. Ou seja, um candidato está muito bem, olha, tem que pensar duas vezes, vai ter um impacto na opinião pública. Não era assim que a justiça tinha que funcionar. E mais, podem inclusive considerar o cenário daquela eleição que sucede a decisão. Dou um exemplo. O Pablo Marçal ajuda ou atrapalha Beltrano, fulano, cicrano? Ele ajuda, vou deixar ele concorrer. Ele atrapalha, vamos caçar. Sim, ou alguém acha que juiz não faz esse tipo de cálculo? É óbvio que faz. Né? Então, se houver um sentimento, digamos assim, e não estou falando do TRE de São Paulo, tá? Senhores juízes que estão assistindo o ICL, não é um caso que eu estou aqui falando especificamente de vocês. Estou falando, em geral, a ausência de uma regra clara, de um tempo específico para concluir um julgamento de cassação, permite que um tribunal que tenha uma simpatia por o candidato A, B ou C, decida se é conveniente ou não cassar o candidato D, E ou F. Então, quer dizer, a ausência dessas regras republicanas que o Guilherme Amado está mencionando é o que também permite que eles joguem, né? E a Carla Zambelli está caindo em desgraça porque o bolsonarismo raiz, hard, de 2018 se enfraqueceu, surgiu o bolsonarismo 2.0,
E agora a Justiça Eleitoral pode ir para cima do bolsonarismo que está em crise, né? Mas não vai para cima do Tarcísio de Freitas, que disse que descobriu uma operação, que até hoje ninguém sabe que operação foi essa, de relação do PCC com o candidato do PSOL. Pra cima o PCC tinha recomendado voto no Guilherme Boulos, né? Exatamente. E a Carla Zambelli, vejam bem também, a Carla Zambelli tá nessa situação porque ela tá na chuva também, ela foi deixada na chuva pelo bolsonarismo. Porque se ela fosse um nome caro ao bolsonarismo, que o bolsonarismo colocasse, aí que eu falo bolsonarismo, vou usar até outra palavra, né? Que a direita colocasse para os ministros do Supremo, olha, com essa aqui vocês não vão mexer, como de certa maneira aconteceu com o Jorge Seife, como de certa maneira aconteceu com o Sérgio Moro, né? Que foram dois senadores, que saíram vencedores no TSE, porque havia como pano de fundo um receio dos ministros do STF de criar um espírito de vendetta entre os senadores da direita e que eles pudessem acabar sendo vítimas de abertura de um processo de impeachment, se não nessa legislatura, na próxima, em que é possível que a direita tenha o domínio do Senado. Muito bem, Perfeito. é isso. Queria também trazer uma